Olá, bem-vindos a um vídeo veraneante em que eu vos falo de leituras que vocês podem e devem levar para a praia com vocês. Esta é a minha review do segundo livro da série Antes que o Café Arrefeça, de Toshikazu Kawaguchi. Este livro é o segundo livro, portanto, ele tecnicamente chama-se Tales from the Café. Eu calculo que na versão portuguesa depois vão traduzir para Contos do Café, ainda não há tradução. Este livro foi publicado em japonês e logo a seguir em inglês em 2017. Já sabemos que vai haver um terceiro livro desta série, porque ele está agendado para ser editado em japonês em novembro deste ano. Portanto, boas notícias para quem gosta desta série. Eu hoje vou fazer uma review sem major spoilers, mas supondo que já leram o primeiro livro, ou pelo menos que não se importam de ficar a conhecer alguns detalhes sobre a série. Portanto, vamos lá. O café Funiculi Funicular é um café de estilo Kisaten. É um estilo de café japonês que começou no início do século XX a ser muito popular. Ele localiza-se numa cave, numa ruazinha de Jinbocho, ou mais exatamente perto da estação de Jinbocho. Dizem que é uma ruazinha secundária, é exatamente onde abundam este estilo de cafés, em Tóquio. Mas o Funiculi Funicular é um lugar mais ou menos famoso, porque circulam sobre ele muitos mitos urbanos e muitas histórias mirabolantes, porque supostamente neste lugar pode-se viajar no tempo, mas o procedimento é tão complicado e tão absurdo que há muita gente que, por mais que tenha ouvido essas histórias, não vai na mesma, porque acham que não vale a pena. Então, este é o setting, este é o lugar, e nós já sabemos tudo isto por causa do primeiro livro. Então, para dar exemplos, quem viaja no tempo só pode lá ficar alguns minutos. Não se pode levantar na cadeira. Só pode encontrar-se com alguém se essa pessoa também esteve no café. E, infelizmente, tudo o que disser ou fizer não tem qualquer impacto nos acontecimentos. Não pode impedir que uma pessoa tenha um acidente, não pode evitar nenhum tipo de desgraça. Assim, apesar de ser moderadamente famoso, o Funiculi Funicular está normalmente às moscas, a maior parte do tempo, pelo menos no que diz respeito à parte de viajar no tempo. Mas as pessoas vão lá na mesma, porque o café é muito bom, é excelente, é preparado à mão pelo proprietário, que se chama Nagare, e também é um chefe muito dotado. As pessoas dizem muito bem das sanduíches dele, do caril e das massas. Portanto, nós somos apresentados a este café e à família deste café. Somos também apresentados a Kei, que é a mulher de Nagari, no primeiro livro, e ficamos a saber que ela está grávida de uma menina, que depois, neste segundo livro, nós vamos saber muito mais sobre ela. Ela chama-se Miki. E, para além do casal, nós também sabemos que trabalha neste café a Kazu. A Kazu é prima deste casal, é prima pelo lado do Nagare, pelos vistos, pelo que aparece no primeiro livro. Então esse é o lugar e essa é a família em questão. E agora vamos ver como é que esses poderes especiais e mágicos deste café atuam neste contexto. Sobre Kazu, nós sabemos muito pouco. Kazu tem uma personalidade muito misteriosa, nós sabemos que lhe aconteceram ali algumas coisas na vida, mas basicamente durante o primeiro livro, a Kazu só está ali para fazer uma coisa particular, que é servir o café. Ela é muito discreta e é aparentemente a ela que cabe o poder do funiculi funicular. O que é um bocado estranho porque ela não é a proprietária daquele café e a gente não sabe muito bem como é que esse poder lhe apareceu, mas como muitas das coisas na animação japonesa é assim, parte do princípio que as coisas funcionam dessa maneira. Então, só quando acaso serve o café é que o café tem esse poder, mas nem todo o café servido pelo acaso tem esse poder. Weird, mas é assim que funciona. Então, isso é o que aconteceu no primeiro livro. No segundo livro, a mãe da Miki já tinha falecido. Nós sabíamos que ela ia falecer no parto por causa de uma doença que ela já tinha. Portanto, já passaram vários anos. A Miki tem mais ou menos 6 anos. Neste segundo livro, ela é uma criança super energética, com montes de personalidade. Tem aqueles quirks e é assim um bocadinho estranha, mas é muito divertida. Não é de todo uma miúda traumatizada pela morte da mãe, nem nada que se pareça. Embora esta coisa de morte de pessoas e a maneira como o luto afeta as pessoas apareça muito no segundo livro, eu até iria dizer que era um tema com o qual as pessoas se relacionam ainda mais por causa do Covid e por causa de todas as desgraças dos últimos anos. Mas isto foi escrito em 2017, portanto, aparentemente não tinha nada a ver, a menos que fosse futurologia. O que, como isto é um livro de viagem no tempo, nunca sabe. Enfim, a questão é, toda a premissa é que quando se serve um certo café de uma certa maneira, servido pelo acaso, no funiculi funicular, as pessoas podem viajar no tempo. Mas, neste segundo livro, e eu não vou dar um major spoiler, mas vou dar algumas hints para vocês ficarem interessados. Neste segundo livro,
acaso, eventualmente, deixa de ter esse poder? Why? Quem passa a ter esse poder? O que é que acontece com o poder? O poder desaparece todo? Não sei. Tem que ler o livro. Então, voltando para as minhas notas, o livro segue basicamente o mesmo esquema do primeiro livro, em que é um capítulo por cada história de pessoa, uma pessoa que vai ao funículo e funiculado por algum motivo quer viajar no tempo, e portanto todos os capítulos são mais ou menos independentes uns dos outros, mas bastante menos independentes uns dos outros do que eram no primeiro livro. Então, todas as pessoas têm que conhecer as regras, todas as pessoas têm que concordar com essas regras. Os episódios são assim um bocado dignos de telenovela. Eu diria telenovela mexicana, porque essa era a nossa referência quando éramos pequenos, mas agora se calhar é mais telenovela coreana, não sei. É digno de telenovela coreana, bem mais do que de telenovela japonesa. É muito drama em tão poucas páginas, mas ao mesmo tempo é super absorvente. Portanto, se vocês quiserem um livro que vocês vão levar para um sítio e vai-vos totalmente tirar da realidade, é este. Eu acho que nós muito facilmente nos relacionamos com estes personagens porque os dilemas que eles enfrentam são dilemas muito humanos, são coisas com as quais nós nos cruzamos inevitavelmente na vida. Portanto, os relacionamentos, a parte do desenvolvimento da inteligência emocional, o fugir ao lamechismo, seria muito fácil cair no excesso de lamechas numa história como esta. Eu acho que isto são tudo coisas que o autor consegue fazer pela maneira como escreve estes episódios e não pelos episódios em si. Ele também faz um ótimo trabalho de criar densidade nestas personagens e criar densidade nas personagens que já tinham aparecido no primeiro livro e nas histórias do primeiro livro. Então aí eu entro neste ponto que a principal diferença em relação às histórias do primeiro livro é que estas histórias do segundo livro precisam das histórias do primeiro livro para fazerem sentido e, na direção inversa, também verificamos que ao ler estas histórias, as pessoas do segundo livro, ao ler estas histórias, espreitamos para as pessoas do primeiro livro, com as quais elas de alguma maneira se relacionam, e portanto acrescentamos mais uma camada de profundidade, mais uma camada de densidade e de significado às histórias que tinham sido as do primeiro livro. É de tal maneira que depois de vocês lerem este segundo livro, vocês lerem o primeiro outra vez, vocês vão apanhar coisas que vocês não apanharam antes. E eu gosto desse aspecto de reescrita, redensificar, ressignificar as coisas e tornar a nossa compreensão dos fenómenos mais rica, emocionalmente falando. Portanto, este segundo livro é super eficiente, narrativamente falando, tanto para o seu próprio conteúdo como para o conteúdo do primeiro livro. E em relação a críticas negativas, que é inevitável, eu também tenho algumas, eu acho que ele é muito repetitivo nos factos que nós já conhecemos, por exemplo, as regras de viajar no tempo, e também faz uma narração exaustiva e repetitiva dos pensamentos e das ações dos personagens. Eu acho que o autor faz isso, primeiro, a pensar que o leitor é distraído, ou que o leitor lê os capítulos separados uns dos outros e se calhar com um grande intervalo de tempo entre eles. E outra coisa é que eu acho que o autor pensa que, ao estar constantemente a narrar aquilo que os personagens que nós já conhecemos estão a pensar e sentir, ele está-nos a dar mais insight acerca do seu mundo interior. Mas, na verdade, nós já quase que conseguimos intuir, porque nós já os conhecemos tão bem. Mas eu acho que o autor faz um bom trabalho, em geral. Essa coisa do excessivamente descrever o que os personagens estão a pensar e sentir pode correr o risco de os cartoonizar ou de os caricaturizar. Eu acho que isso é uma fine line e ele anda ali quase revés. Mas de qualquer das maneiras, se vocês efetivamente lerem um capítulo de cada vez, essa estratégia que ele usou até vos ajuda, na verdade. Então, para mim, este foi um livro que eu li de uma maneira muito fluida. Eu não precisava desses reminders, porque eu estava a ler tudo seguido em 2 dias. Mas se vocês levarem isto, por exemplo, para uma escapadela de fim de semana, para umas mini-férias ou para a praia e tiverem a falar com várias pessoas e a fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu acho que este é o livro ideal para esse contexto. Leiam mais! Qualquer livro, leiam!